bons chicletes, milhares de latas de leite condensado, sem contar o vinho caro para o banquete dos militares. A receita desta semana começa com as compras feitas por um governo que dizia a mamata acabou, mas não acabou nada. O que terminou foi a paciência de muita gente, como mostram as pesquisas, com a queda de popularidade de Jair Bolsonaro. O presidente xinga a imprensa, é um presidente boca suja, e vai à luta para conquistar de qualquer jeito a presidência da Câmara dos Deputados, como se fosse as compras também, na hora da xepa, nesta feira chamada Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, hoje um cenário diferente. Está começando agora. Essa foi uma semana em que bateu o desespero, primeiro na sociedade brasileira. Depois da esperança com as vacinas, a gente teve as primeiras pessoas sendo vacinadas, isso se espalhou por todo o Brasil, parecia que finalmente iria avançar a ideia da vacinação, já que até o presidente da República acabou tendo que aderir a isso, ou foi obrigado, mas bateu o desespero porque todo mundo percebeu que o Brasil não se preparou. Fomos parar no último lugar da fila para receber vacinas e insumos. Com isso, a campanha de vacinação, o plano de imunização deve demorar demais para acontecer. E quando bate o desespero, as características da sociedade brasileira, um regime quase de castas, a casta mais alta resolveu se virar sozinho. Então surgiram as ideias aí de empresários comprarem a vacina para dar para os seus funcionários. Na verdade, é uma forma disfarçada dos empresários usarem vacina para suas famílias, distribuírem entre seus parentes, furando a fila das prioridades, já que numa empresa não vai haver aquela prioridade, primeiro os profissionais de saúde, depois os mais velhos, etc. O setor privado tentou furar a fila, o governo Bolsonaro deu aval a isso, disse que tudo bem. Quem teve que mostrar bom senso e dizer não foi a empresa fornecedora das vacinas, a AstraZeneca. Diz que não vai fornecer para o setor privado porque a prioridade são os governos, o setor público no mundo inteiro. Bem, ainda assim, imperou o caos na sociedade brasileira, porque a situação de Manaus continua grave, vários especialistas dizendo que Manaus avisa ao Brasil, eu sou você amanhã. A situação se agravou também no Pará, em Rondônia, Porto Velho, em Roraima, portanto, mais para a região norte do Brasil é que o quadro é mais grave, mas pode também se tornar bastante complicado em cidades populosas do sudeste brasileiro, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Esse caos provocou outro tipo de desespero, aí no governo. Queda nas pesquisas. A pesquisa da Atlas, divulgada nesta última semana, mostrou que disparou o número de brasileiros que consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo, mais de 50%. E ele cai abaixo de 30% de ótimo bom, mas ainda consegue se manter. E como sempre acontece nesses momentos, no ano passado, vocês se lembram, quando o Bolsonaro também a popularidade despencava, ele cria inimigos. No ano passado era o Supremo Tribunal Federal, era o Congresso Nacional, eram os bolsonaristas acampando em Brasília, ameaçando fechar Congresso e Supremo. Agora, o Bolsonaro parte para o ataque contra a imprensa. Ele reuniu os apoiadores numa churrascaria em Brasília, o que lembra muito certas cenas que a gente via na Alemanha nos anos 30, nas cervejarias de Munique, onde os nazistas se reuniam para vociferar, para pregar contra os seus inimigos reais e imaginários. Bolsonaro reuniu os parceiros, os comparsas, numa churrascaria em Brasília e usou termos que ele sabe bem usar. Xingou, palavrões, um presidente boca suja. Vamos acompanhar. Quando eu vejo a imprensa, minha patrona dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado, vai pra puta que eu pariu! Se você é da imprensa, essa lata de leite condensado agora.
Só chamando a atenção que ao lado de Bolsonaro estava o ministro das Relações Exteriores, o homem da diplomacia, aplaudindo os xingamentos e os palavrões de Bolsonaro. Esse é o fundo do poço em que a gente chegou. Como disse o Fernando Haddad, Bolsonaro é o fundo da fossa, não é nem fundo do poço. Bem, o pior ainda nem chegou no caso da pandemia. Bolsonaro vai ter que xingar muito. Alguns especialistas dizem que no ritmo em que nós estamos avançando, em fevereiro, março, nós podemos chegar a 2.000 mortes por dia. Já passamos de 1.200, 1.300. É um quadro muito, muito grave. O governo não se preparou. Isso tudo também atrapalha a economia. Esse discurso de, tem que abrir por causa da economia. Gente, nós não vamos ter nem saúde, nem economia. Esse é o quadro em que chegamos aqui no Brasil. E aí, no meio disso tudo, teve também o escândalo do leite condensado, como ficou conhecido na última semana. Os bolsonaristas dizem que não, que de fato as compras não foram feitas para o Palácio do Planalto, são compras de todo o Poder Executivo Federal, para abastecer tropas, exército, leite condensado para as tropas e vinho para os generais fazerem banquetes. Há muitos itens estranhos nessas compras do governo federal. E principalmente, quem são os fornecedores? É gente ligada às Forças Armadas, ex-militares, com suas famílias, empresas pequenas. Será que tem laranja aí no meio? A família Bolsonaro é especializada em operar com laranjas, como a gente já viu no episódio do Queiroz, lá no Rio de Janeiro. Agora, eles têm um orçamento federal para deitar e rolar. Aliás, estão usando o orçamento para comprar apoio. Estão liberando emendas, trazendo os deputados para apoiar o candidato Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, que é bolsonarista, apoiado por Bolsonaro. O candidato apoiado pela oposição, Baleia Rossi, tanto a oposição de direita como a oposição de esquerda, tem uma rede grande de partidos dando apoio a ele, mas nas últimas semanas Lira avançou demais usando os recursos do governo. Nunca um governo jogou tão pesado para conquistar a Câmara, por medo do impeachment, porque o presidente da Câmara é que pode abrir o processo de impeachment. Arthur Lira é favorito, nós vamos ver nesta segunda-feira, de segunda para terça, a eleição. Mesmo que Arthur Lira ganhe, com Baleia ficaria um pouco mais fácil, talvez abrir o processo de impeachment. Ele já disse que não é favorável, mas é aquilo, fica no meio do caminho. Para o Baleia Rossi ninguém atenta, não pode ter também nenhuma ilusão em relação a ele, é um homem do MDB. Mas mesmo Arthur Lira ganhando, se o quadro se agravar, a economia indo para o buraco, a pandemia se agravando, o Bolsonaro falando só besteira e xingando, e a popularidade caindo, nós podemos avançar sim para o impeachment no Brasil. Os movimentos sociais têm uma agenda agora, dia 21 de fevereiro, grandes manifestações pedindo o afastamento de Jair Bolsonaro. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é a TV Globo. São os filhos do Roberto Marinho, herdeiros, Roberto Irineu, João Roberto, José Roberto Marinho. Estão entre os homens mais ricos do Brasil, multibilionários. Mas a TV Globo vive a maior crise da sua história, em parte por causa de uma transição de tecnologia. A Globo tenta migrar da TV aberta e da TV a cabo para a produção do streaming na internet. Mas, em parte, a crise é também provocada pelas escolhas políticas e empresariais feitas pela família Marinho. Algo simbólico aconteceu esta semana. O apresentador Faustão não será mais o condutor do domingo na Globo. Ele sai da TV Globo no ano que vem. Redução de custos. Já haviam sido afastados diretores, atores famosos de novela, jornalistas, diretores do jornalismo. A Globo também perdeu a transmissão do futebol na Libertadores e esta semana outro fato muito simbólico. A Globo perdeu a transmissão das eliminatórias dos jogos da Seleção Brasileira por uma TV chamada TV Walter Abrão, uma TV que ninguém sabe de onde veio, que mostra o tamanho da crise enfrentada pela TV Globo. Ela fez de tudo para derrubar a Dilma, para prender o Lula,
fez parte do complô do golpe de 2016. Sem a Globo não haveria o golpe. G de Globo, G de golpe. Como consequência, o Bolsonaro caiu, atacando a Globo. O bolsonarismo virou inimigo mortal da Globo. E ela se afunda numa crise que é de passagem de tecnologia, empresarial e política, cavando um buraco que parece não ter fundo. A empresa talvez se salve, mas vai ficar muito menor e muito menos importante do que ela já foi no passado. Nesse aspecto, talvez seja bom para o Brasil. Bom, o nosso cafezinho essa semana vai para um grande jornalista, blogueiro, um comunicador completo, o Paulo Henrique Amorim, que nos deixou em 2019. Paulo Henrique, de quem eu tive o privilégio de ser amigo e colega, fez uma trajetória completa. Começou na imprensa escrita, depois foi um homem de televisão durante muitos anos, conhecido no Brasil inteiro, e soube fazer essa migração também para a internet. Criou Conversa Fiada, foi um blogueiro progressista, defensor das causas sociais e trabalhistas, como ele dizia. Não sei se é porque eu estou no Rio de Janeiro e o Paulo Henrique adorava o Rio, eu também adoro. E por coincidência recebi essa semana de um conhecido um texto escrito pelo Paulo Henrique em 2010, no auge do lulismo. A Dilma estava para ser eleita pela primeira vez. E o Paulo Henrique escreveu o seguinte, em 2010, a classe C, a classe média do Lula vai eleger a Dilma, mas sem politização, depois pode eleger um Berlusconi. O que ele queria dizer? Que essa classe C, que na verdade era a classe trabalhadora, ganhando um pouco melhor e com acesso à universidade, acesso a vários programas, era muito individualista. E o Paulo Henrique escreveu nesse mesmo artigo que vale a pena a gente recuperar a lei de novo, 2010. Se tiver um golpe contra a Dilma, e sempre há golpes contra presidentes trabalhistas, esta classe C não vai para a rua defender a Dilma. E não foi. Houve o golpe, e boa parte desta classe média, nova classe média, vestiu a camisa da seleção brasileira e foi para a rua derrubar a Dilma. Então o Paulo Henrique acertou na mosca. Acho que ele só errou num ponto. A classe C, a nova classe média, não elegeu um Berlusconi, elegeu um Mussolini. O Berlusconi seria um Dória. O Brasil elegeu um Mussolini, que é esse sujeito que está aí, o Bolsonaro. Se o Paulo Henrique estivesse aqui, estaria lutando de frente com seus vídeos, sua criatividade, muito bem humorado, mas também com uma capacidade muito fina de análise, batendo de frente com o Bolsonaro, com certeza. Será que o Mussolini brasileiro vai terminar do mesmo jeito que o Mussolini lá da Itália? Será? Vamos aguardar. Por enquanto fica o nosso cafezinho, a nossa homenagem e a lembrança. Parece que eu estou aqui escutando a risada do Paulo Henrique Amorim. Um cafezinho para esse grande brasileiro, Paulo Henrique Amorim.